Vamos embora, que véspera de feriadão, né? Amanhã é feriado e hoje tem revisão. Revisão. Projeto Gabaritando o Direito Constitucional continua, meu filho. Vamos embora. Hoje o bicho pega. Tem muita coisa interessante para falar. Tem muita coisa importante também para falar. Então, vamos embora que o projeto continua. Estamos no nosso 8º encontro. A nossa revisão de Direito Constitucional, né? 2 meses já, praticamente. Toda semana a revisão, então continua até finalizar todos os pontos importantes. Quando acabar esse projeto, já estou pensando em outra coisa e assim a gente vai até a aprovação. Esse é o grande objetivo, até a aprovação de todo mundo. Só quero churrasco. Enfim, eu sei que nesse meio tempo do projeto, né, vai acabar saindo alguns editais. E aí, esse é o importante, né? A gente vai tentar focar em algum edital, falar alguma coisa sobre edital. Bora vencer. Beleza? Seguinte, ó, alguns pontos interessantes também para comentar com vocês, né? Eu tenho recebido algumas mensagens dos alunos falando: professor, comente sobre concurso para carreira policial. Ah, professor, concurso do INSS. Ah, professor, o concurso da Câmara de Vereadores de Aracaju. De verdade, quando vai sair o edital, eu não sei, né? Eu sei que o edital vai sair. E o importante é quando ele sair, você estar preparado. É isso que eu te falo. Estude muito. Porque quando o edital vai sair, Quando ele sair, todo mundo vai se desesperar e você vai estar preparado. Esse é o meu objetivo. Tentar te ajudar e junto com você deixar você preparado. Quando sair o edital, vai estar bom, vai estar forte para acertar a prova, acertar as questões da prova e assim conseguir a sua aprovação. Esse é o meu objetivo. E vamos juntos começar esse negocinho. Belezinha? Nossa revisão de hoje, né? Eu vou terminar a nacionalidade e vou falar sobre direitos políticos. Hoje, termino nacionalidade e começo a falar sobre direitos políticos. Próxima semana, termino direitos políticos, entro em organização do Estado e assim por diante. Vamos tentar bater ponto por ponto importante da nossa querida Constituição Federal e alguns pontos que caem, tanto no concurso da PM, como no concurso da Polícia Civil, como no concurso da Polícia Rodoviária Federal, INSS, TJ, MP. Esse é o objetivo da revisão. Beleza? Vamos continuar esse negócio? Começar essa desgraça? Meu filho, minha filha, sente que vamos começar a nossa revisão. E vem coisa boa por aí. Na revisão passada, no nosso 7º encontro, eu estava falando sobre nacionalidade. E eu comecei a falar sobre nacionalidade, só para lembrar, tá? Comecei a falar sobre nacionalidade e falei assim pra você, ó. Cuidado quando se fala sobre nacionalidade. Lembre que eu tenho o ius solis, território, e lembre também que eu tenho o ius sanguinis, critério de sangue. Tem um critério território e tem um critério de sangue. Se na sua prova cobrar assim, nasceu no Brasil, é brasileiro nato, sempre você fala... Não, nem sempre. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato, sempre você fala... Não, nem sempre. Nem sempre. Se os pais forem estrangeiros e um ou outro estiver a serviço do seu país de origem, o menino não é brasileiro nato. Tô falando aqui pra você do critério de ius solis. E o solis é do critério do território. Mas eu quero lembrar você também, eu tenho um critério de sangue. É, papai, critério de sangue. O menino não nasce no Brasil, ele nasce no estrangeiro. É filho de pai ou mãe brasileira. Se o pai ou a mãe que é brasileiro estiver a serviço do Brasil, o menino é brasileiro nato. Se o pai ou a mãe que é brasileira não estão a serviço do Brasil, mas o menino for registrado na repartição brasileira competente, o menino é brasileiro nato. Ou ainda, se o pai ou a mãe que é brasileiro não estão a serviço do Brasil, não registraram o menino na repartição brasileira competente, mas o menino veio residir na República Federativa do Brasil e após a maioridade ele optou por ser brasileiro nato, ele vai ser brasileiro nato. Essa é a diferença. Cuidado para não confundir essa desgraça. Cuidado para não confundir brasileiro nato com naturalizado. Naturalizado é o estrangeiro que veio para o Brasil, que adquiriu a nacionalidade brasileira. O naturalizado é o estrangeiro que veio para o Brasil e que adquiriu a nacionalidade brasileira. Aí eu venho e lembro a você assim, ó. Se ele for, né, oriundo de país que fala língua portuguesa, se ele for oriundo de país que fala língua portuguesa e quer se naturalizar brasileiro, precisa de quê? Precisa de residência por 1 ano ininterrupto e ter idoneidade moral. Ó, residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Quase que não sai essa desgraça. O que é que eu falo pra você? Para se naturalizar brasileiro, os oriundos de países que falam língua portuguesa, que querem se naturalizar brasileiro, 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Outra coisa interessante. Os estrangeiros em geral, tem que lembrar você, 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal e
requerimento. Cuidado para não confundir essa desgraça. Tô falando naturalização segundo a Constituição Federal. Beleza? Então, ó, oriundos de países falam língua portuguesa, 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Os estrangeiros em geral, sem ser oriundo de país com a língua portuguesa, 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal e requerimento. Cuidado para não confundir essa desgraça. Lembrar também a você lá do português equiparado. Olha que desgraça, português equiparado. Na nossa querida Constituição Federal, fala do português. Eu lembrei a você lá na revisão passada que o português equiparado, ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Cuidado para não errar essa desgraça. O português equiparado, ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Vai lá na Constituição Federal assim, ó. Os portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, terão os mesmos direitos que um brasileiro. Meu filho, que um brasileiro naturalizado. Cuidado para não errar essa desgraça. Massa, né? Hoje, eu falei sobre cargos privativos brasileiro nato também. E hoje, quero falar para você o seguinte. O brasileiro nato, ele pode perder a sua nacionalidade? Esse é um tema importante. É um tema que cai. E é um tema que você tem que gravar essa desgraça. O brasileiro nato, ele pode perder a sua nacionalidade? Essa é uma pergunta importante. Você vai falar assim, ó, o brasileiro nato, ele pode perder sim a sua nacionalidade. Ele pode deixar de ser brasileiro nato. Pode perder? Pode. Se adquirir outra nacionalidade, voluntariamente. Eu quero falar pra você que o brasileiro nato, ele pode perder a sua nacionalidade. O brasileiro nato, ele pode perder a sua nacionalidade se adquirir outra nacionalidade voluntariamente. O brasileiro nato perde a sua nacionalidade se adquirir outra nacionalidade voluntariamente. Como assim, professor? Você fica pensando assim, né? Como assim? O brasileiro nato perde a sua nacionalidade se adquirir outra nacionalidade voluntariamente? Tem um caso prático e bonito, né? Imagine só, uma mulher foi para os Estados Unidos, casou com um americano, ganhou um negócio chamado Green Card, né? Uma mulher foi para os Estados Unidos, casou com um americano, ganhou um negócio chamado Green Card. Ela já tinha o Green Card, ó. E ela pensou assim, pô, é chique se naturalizar americano, imagine. Ela pensou assim, é chique naturalizar americana. E ela voluntariamente se naturalizou americana. O que aconteceu? Perdeu a brasileira. Então, quando uma pessoa voluntariamente, ninguém obrigou, não foi reconhecida a nacionalidade originária, voluntariamente, essa pessoa foi para outro país, chegou lá, achou bonito, olha que bonito, achou bonito se naturalizar, foi me naturalizar, achou bonito, perde a brasileira. Se uma pessoa, brasileiro nato, voluntariamente adquirir outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. Prova de concurso público, bota essa palavra voluntariamente. Eu quero que você grave isso, porque cai. Grave voluntariamente. Uma coisa interessante, caiu ano passado, 2017, aliás, na prova DPU CESP, caiu bem assim, ó, um brasileiro nato. Ele perdeu a nacionalidade brasileira. Até aí bonito. O brasileiro nato perdeu a nacionalidade brasileira. E depois de um tempo ele voltou ao Brasil e queria adquirir a nacionalidade brasileira. Adquiriu. Só que ele vai ser o quê? Ele vai ser nato ou naturalizado? Devagarzinho para você entender a desgraça da questão. Falou bem assim, ó. Um brasileiro nato. Ele perdeu a nacionalidade brasileira. Porque adquiriu outra nacionalidade voluntariamente. Um brasileiro nato perdeu a nacionalidade brasileira porque adquiriu outra nacionalidade voluntariamente. Bonito isso. Viajou o mundo e etc. Passeou. Enfim, depois de um tempo, esse camarada voltou ao Brasil. E se tornou, cumpriu os requisitos constitucionais, cumpriu os requisitos da lei. E se tornou brasileiro novamente. A desgraça da questão perguntou bem assim. Esse cara, que era brasileiro antes, deixou de ser brasileiro, depois voltou a ser brasileiro. Ele volta a ser brasileiro agora. Nato ou naturalizado? O CESP cobrou isso em 2017. Olha a desgraça. O cara era brasileiro nato. Perdeu a nacionalidade brasileira porque adquiriu outra nacionalidade voluntariamente. Depois de um tempo, ele veio ao Brasil e adquiriu de novo a nacionalidade brasileira. Cumpriu os requisitos. Adquiriu de novo a nacionalidade brasileira. Aí o CESP perguntou assim pra você. Esse camarada que adquiriu de novo a nacionalidade brasileira, ele agora vai ser nato ou naturalizado? Existem dois posicionamentos. E tem um adotado pelo CESP. Dois posicionamentos. O CESP adota o posicionamento de José Afonso da Silva. Esse camarada que adquiriu novamente a nacionalidade brasileira, ele será brasileiro nato. Será brasileiro nato. Eu te explico o seguinte. Imagine
Eu, né? Não tem com quem eu falar, botar um exemplo em sala, eu chamo alguém e coloco como exemplo. Mas aqui é só eu, você e eu, então sou eu. Imagine eu, tranquilinho, filho de mamãe, papai, resolvo sair de casa, né? Resolvo rodar o mundo. E aí eu rodo o mundo, vou tomar cachaça por aí, rodar o mundo, enfim. E depois de 20 anos, eu volto pra casa. Depois de 20 anos eu volto pra casa. Eu continuo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe? Continuo. Mesmo passando 20 anos fora, eu continuo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe. É essa teoria que José Afonso da Silva, eu te fala nos livros dele. A doutrina fala falando sobre José Afonso da Silva. É essa teoria que você tem que levar pra sua prova. É essa teoria que você tem que levar, botar na sua cabeça. Isso que você quer... acho que não sai. Isso que você tem que botar na sua cabeça. Como assim, professor? Devagarzinho. O brasileiro nato, ele era nato. O brasileiro nato adquiriu outra nacionalidade voluntariamente. Deixou de ser brasileiro. Depois de um tempo, ele voltou ao Brasil, cumpriu os requisitos e adquiriu de novo a nacionalidade brasileira. A prova perguntou assim: esse camarada adquiriu de novo a nacionalidade brasileira, ele vai ser nato ou naturalizado? Pro CESP, ele vai ser nato. E é isso que eu quero que você grave. Pro CESP, ele vai ser nato. O brasileiro nato perdeu, adquiriu de novo. Pro CESP, ele vai ser nato. Belezinha? Outra desgraça. Eu quero lembrar você que o brasileiro naturalizado, se praticar atividade nociva ao interesse nacional, ele também perde a nacionalidade brasileira. Olha que desgraça. O brasileiro nato só tem uma hipótese de perda. O brasileiro naturalizado, ele tem duas. O brasileiro naturalizado, ele tem duas hipóteses de perda. Ele tem se ele praticar atividade nociva ao interesse nacional, ou ainda se adquirir outra nacionalidade voluntariamente. O brasileiro naturalizado pode perder se praticar atividade nociva ao interesse nacional, ou ainda se adquirir outra nacionalidade voluntariamente. Cuidado para não confundir o nato com o naturalizado. Beleza? Seguinte, só tomar uma água. Outro ponto interessante que eu quero falar para você hoje é sobre proprietário de empresa jornalística. Olha que desgraça! Eu sempre falo isso em sala, falo do coreano para você gravar. Imagine só, o coreano veio a Aracaju, começou a vender pastel no centro de Aracaju. Depois de um tempo ele começou a vender bolsa no centro de Aracaju. Depois de um tempo ele começou a vender bijuteria no centro de Aracaju. Aí o coreano pensou assim: rapaz, eu quero botar Kim Jong-un na TV Sergipe. O coreano decidiu ser proprietário da TV Sergipe. A desgraça da sua prova vai perguntar assim: um estrangeiro pode ser proprietário de empresa de radiodifusão sonora de sons e imagens. Um estrangeiro pode ser proprietário de empresa jornalística. Estrangeiro? Aí você fala: eita caralho, estrangeiro? Estrangeiro não. Para ser proprietário de empresa jornalística no Brasil, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. É isso que eu quero que você grave. Para ser proprietário de empresa jornalística, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Proprietário de empresa jornalística, brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Aí o coreano, do meu exemplo, se ele se naturalizasse brasileiro, tivesse naturalizado há mais de 10 anos, ele poderia ser proprietário de empresa jornalística. Então, grave. Proprietário de empresa jornalística, brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. E outro ponto que eu quero comentar com vocês sobre símbolos nacionais. A desgraça da sua prova vai perguntar bem assim: símbolos nacionais, quais são? Você vai lembrar assim, ó: bandeira, hino, armas e selo. Símbolos nacionais, lembra? Bahias, papai, ó. Símbolos nacionais: bandeira, hino, armas e selo. Bandeira, hino, armas e selo. Quero lembrar você que os estados e os municípios poderão ter símbolos próprios. Os estados e os municípios poderão ter símbolos próprios. A desgraça da sua prova cobra. Por exemplo, a Lei Orgânica de Aracaju, para quem vai fazer o concurso da Câmara Municipal, a Lei Orgânica de Aracaju, ela fala que são símbolos do município de Aracaju: bandeira, brasão e hino. BBH. Bandeira, brasão e hino. São símbolos nacionais: bandeira, hino, armas e selo. Bandeira, hino, armas e selo. Bahias! Eu lembro a você que os estados e os municípios poderão ter símbolos próprios. Estados e municípios poderão ter símbolos próprios. Belezinha? Gravou essa desgraça? Deu para entender esse negocinho? Vamos entrar agora em um próximo ponto
importante pra cacete também. Um tema chamado direitos políticos. E quando eu falo pra você sobre direitos políticos, você tem um negócio gigante. Um negócio que vem caindo em prova desde o ano passado, vem caindo mais em concurso público. No ano passado eu falei bem assim, ó, é ano da eleição, vai cair essa desgraça. E toda a prova de concurso público tava vindo com duas questões de direitos políticos. Por quê? Porque as bancas seguem uma tendência. É até pra você tentar pensar assim, o que é que vai cair na minha prova? O que é que eu vou acertar? Meu filho, tenha fé, direitos políticos. É um tema de direito constitucional que ele vem caindo pra cacete. E eu tenho certeza que esse ano ele vai estar em várias provas de concurso público. Direitos políticos vai estar na prova, você vai ter que acertar essa desgraça. Então vamos começar a falar sobre direitos políticos. Vamos começar a falar sobre direitos políticos. Quero falar pra você o seguinte, ó. Quando eu falo pra você sobre direitos políticos, tem que lembrar quem pode votar. Primeira coisa. Quando eu falo pra você sobre direitos políticos, você pode pensar assim, professor, quando fala sobre direitos políticos, tem que lembrar de quem pode votar. Eu quero lembrar a você quem pode votar. O voto é obrigatório pra quem? É isso que eu quero que você grave. O voto é obrigatório pra quem? É obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70. Pai de santo, quase minha filha, quase. O voto é obrigatório. Maiores de 18, menores de 70. 70. Grave, viu? Voto obrigatório. Maiores de 18, menores de 70. O voto é facultativo para quem? Maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabetos. Olha que desgraça. O voto é facultativo para quem? Facultativo para quem? Maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabetos. Facultativo, maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabetos. Quero lembrar você que o analfabeto, ele é inelegível. Olha que desgraça. O analfabeto, ele é inelegível. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Grave. Analfabeto, inelegível. Ele pode votar, mas não pode ser votado. E o voto é proibido para quem? O voto é proibido estrangeiros, conscritos e menores de 16. Voto é proibido para quem? Estrangeiros, conscritos e menores de 16. Você tá parado assistindo minha live numa véspera desse feriado, exatamente 9h20 da noite. Aí você para assim, professor, de verdade, quem desgraça é o conscrito? Meu filho, cai. Quem desgraça é o conscrito? O voto é proibido para o conscrito. O conscrito ele não pode nem votar e nem ser votado, mas quem desgraça é o conscrito? É o menino que está no serviço militar obrigatório, na marinha, no exército e na aeronáutica. Conscrito é o menino lá com 18 aninhos de idade que se alistou no quartel, que está lá assistindo com o bebê, que está lá no serviço militar obrigatório. Conscrito é o menino que está no serviço militar obrigatório. Conscrito, serviço militar obrigatório. Aí o aluno pergunta assim, professor, passei no concurso da PM, eu tô lá no curso de formação. O voto pra mim é obrigatório ou é proibido? Passei no concurso da PM, tô no curso de formação. O voto pra mim é obrigatório ou é proibido? O voto é obrigatório pra você. É obrigatório pra você. Você tá no concurso da PM porque você quer. Você tá no curso de formação porque você quer. Se você não quiser mais, você levanta a mão e fala assim, quero não, eu quero ir embora, cansei dessa desgraça. Papai. O voto pra você é obrigatório. Agora, se você estiver no serviço militar obrigatório, se você virar conscrito lá nas Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica, nesse caso, o voto é proibido enquanto você for conscrito. Enquanto você for conscrito, o voto é proibido. Porque assim, ó, tem gente que fica no quartel 8 anos. No primeiro ano, no ano inicial, né? O serviço militar obrigatório, o voto para ele é proibido. Depois ele resolve ficar no quartel, gostou e etc. O salário é razoável, enfim, gostou. No segundo ano dele de quartel, o voto torna-se obrigatório. O voto só é proibido no ano inicial, no serviço militar obrigatório. Se ele gostou e quer ficar no quartel por vários anos, né? Militar temporário, até 8 anos, nesse caso, o voto torna-se para ele obrigatório, deixa de ser proibido e torna-se obrigatório. Estou falando do conscrito. Estou falando do cara que está no serviço militar obrigatório, um cara que se alistou. Seguinte, porque, por exemplo, no meu caso, eu com 18 anos fui no quartel, queria ficar. E aí não deu certo, né? O cara olhou pra mim e falou, rapaz, você tem problema de vista, excesso de contingência, enfim, pequeno, gordo, usa óculos, não deu certo. Mas eu queria ser militar naquela época.
O que é que eu fiz? Concurso público. Virei sargento do Exército. Durante o curso de formação, o voto era obrigatório para mim. Durante o curso de formação, o voto era obrigatório. Eu estava no Exército e o voto era obrigatório. Eu estava no Exército, eu tinha 18 anos, mas o voto para mim era obrigatório. Você fala, para e pensa assim, por que, professor? Porque eu estava lá porque eu queria. Eu fiz o concurso público. Esse é o X da questão. Eu estava lá porque eu queria. Eu fiz o concurso público. Eu estava lá voluntariamente. Não era serviço militar obrigatório. Então grave, conscrito, serviço militar obrigatório, não pode votar. Voto é proibido para ele. Quero lembrar para você também sobre o voto. Sobre algumas características do voto que são cláusulas pétreas. E anote essa desgraça. É isso aí, Michele. Anote essa desgraça. Algumas características do voto que são cláusulas pétreas. Um aluno perguntou assim para mim, professor, mas o que desgraça é cláusula pétrea? Cláusula pétrea, normas que eu não posso restringir, que eu não posso limitar, que eu não posso abolir. Cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, secreto, universal e periódico, ele é cláusula pétrea. Voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. Cláusula pétrea, normas que eu não posso restringir, que eu não posso abolir, que eu não posso limitar. Voto direto, secreto, universal e periódico, cláusula pétrea. É só você lembrar do dia da eleição, meu filho. Dia da eleição, cabinezinha fechada, aquele negócio bonito, você vai lá votar. Você vai apertar o botão. Não é você que vai apertar o botão, você vai pedir para alguém fazer uma procuração para alguém. Não, é você que vai apertar o botão no dia da eleição. Voto direto, secreto, só você que vai ver na teoria lá na cabinezinha fechada. Só você que vai ver. Direto, secreto, universal, todo mundo que pode votar, vota. E periódico, de 2 em 2 anos você vota. Direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. Quero lembrar você o seguinte, eu não falei obrigatório. O voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea. Se a desgraça da sua prova falar bem assim, o voto pode deixar de ser obrigatório no Brasil, você vai dizer que pode. O voto pode deixar de ser obrigatório no Brasil, você vai dizer assim, pode. Pode o voto deixar de ser obrigatório no Brasil? Pode, porque o voto obrigatório não é cláusula pétrea. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Então o voto pode deixar de ser obrigatório no Brasil? Pode. Outra desgraça que eu já vi caindo. Prova CESP também. Falou bem assim, ó. Em relação à periodicidade do voto. Ela pode mudar de 2 em 2 anos para 3 em 3 anos? Pode. O que não pode acontecer é o voto deixar de ser periódico. O que não pode acontecer é o voto deixar de ser periódico. Belezinha? Só mais uma água. Quem quiser alguma coisa mais detalhadazinha, mais bonitinha, escrito, a minha apostila tá na bio aí do Insta. É só baixar e dar e ver o que eu tô acompanhando. Só acompanhar o material pelo que eu tô falando. Tá basicamente batendo os pontos da apostila. Então, quer dar uma lida de novo no que eu tô falando? Baixa a apostila aí, é gratuita. E estuda, meu filho, estuda e começa a desgraça com farinha. Na apostila tem até o gabarito das questões. Tem questões e gabarito. Então, estuda. Minha filha Carolina perguntou assim, ó. Não entendi por que o voto pode deixar de ser obrigatório. Porque o voto, a característica do voto ser obrigatório, ela não é cláusula pétrea. Então, pode vir uma emenda constitucional e falar bem assim, o voto não é mais obrigatório. Porque ele não é cláusula pétrea. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Agora o voto direto, secreto, universal e periódico. Direto, secreto, universal e periódico. Esse é cláusula pétrea. Belezinha? Direto, secreto, universal e periódico. Esse é cláusula pétrea. Fechou? Seguinte. Depois. A apostila tá na bio do Insta. É só chegar na bio do Insta, tem um linkzinho lá. É só baixar essa desgraça. Tá? Outra coisa. Falei sobre o BO. A apostila tá na bio do Insta. É só chegar na bio do Insta, baixar a apostila e estudar. Tá os assuntos certinho, resumidinho, questões e o assunto. Questões e o assunto. Beleza? Só o último ponto para terminar a live de hoje. Quero falar sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Por que eu vou falar sobre isso? Porque cai. Por que eu vou falar sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular? Porque cai. Cai essa desgraça e você tem que acertar. Quando eu falo para você assim, ó, plebiscito, consulta prévia aos cidadãos. Consulta prévia aos cidadãos. Plebiscito. Plebiscito, consulta prévia.
referendo, consulta posterior. Grave. Plebiscito, consulta prévia aos cidadãos. Antes de fazer, eu vou lá e pergunto. Antes de fazer, eu pergunto através de plebiscito. Plebiscito, consulta prévia, referendo, consulta posterior. E a iniciativa popular. Porque essa desgraça pega no pé. Você para e pensa assim, professor, tem um negócio lá de 1%, mais 5, mais 0,3. Meu filho, cai, viu? Cai. Iniciativa popular. Os cidadãos, o povo, a população, iniciativa popular. Querem fazer projeto de lei. Projeto de lei da iniciativa popular é apresentado na Casa do Povo. Olha que desgraça. Projeto de lei da iniciativa popular é apresentado na Casa do Povo. A Casa do Povo é a Câmara dos Deputados. Porque os deputados representam o povo. Olha que bonito. Vai falar da Constituição, eu me empolgo às vezes. Não me empolgar não. Projeto de lei da iniciativa popular é apresentado na Casa do Povo. É apresentado na Câmara dos Deputados. É isso que eu quero que você grave. Projeto de lei da Câmara dos Deputados, projeto de lei da iniciativa popular é apresentado na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. O povo se juntou, né, a partir da iniciativa popular, os cidadãos. 1% do eleitorado nacional, no mínimo. Agora eu quero que você grave. No mínimo, 1% do eleitorado nacional para fazer o projeto de lei. No mínimo, 1% do eleitorado nacional. Em pelo menos 5 estados. No mínimo, 1% do eleitorado nacional. Em pelo menos 5 estados. E em cada estado desse eu tenho que ter 0,3% do eleitorado. Então, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Em pelo menos 5 estados. E em cada estado desse eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Decore o número 1503. É isso aí, papai. 1503. É isso aí, Mai. 1503. No mínimo, 1% do eleitorado nacional. Em pelo menos 5 estados. E em cada estado eu tenho que ter 0,3% do eleitorado. Tô falando aqui pra vocês sobre um negócio chamado iniciativa popular. Essa desgraça cai. Iniciativa popular cai. E eu quero que você lembre. O projeto da iniciativa, o projeto de lei, que vem a partir da iniciativa popular, ele é apresentado na Câmara dos Deputados, na Casa do Povo. Na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. Só mais uma coisinha. Iniciativa popular, na Constituição Federal, é para fazer projeto de lei. Não é para emendar a Constituição. A Constituição não será emendada a partir da iniciativa popular. E isso é importante. Porque a lei orgânica de Aracaju é previsto. Iniciativa popular para emendar a lei orgânica de Aracaju. Mas a Constituição Federal, ela não é emendada a partir da iniciativa popular. A Constituição Federal, ela não é emendada a partir da iniciativa popular. Existem 3 pessoas, né? Um rol de 3 pessoas que podem emendar a Constituição Federal. Tá lá o presidente da República, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, mais da metade da Assembleia Legislativa. Só essas pessoas. Só essas pessoas. Iniciativa Popular não faz PEC. Iniciativa Popular não faz PEC. Belezinha? Só mais uma coisinha. Eu falo demais, né? Quero lembrar você o seguinte. É previsto iniciativa popular em âmbito estadual e em âmbito municipal. Aí você para e pensa assim, professor, mas quanto? Porque a iniciativa popular em âmbito federal é no mínimo 1% do eleitorado nacional, em pelo menos 5 estados, e em cada estado desse eu tenho que ter 0,3% do eleitorado. Iniciativa popular. Professor, mas em relação ao estado de Sergipe, a Constituição de Sergipe fala, no mínimo 1% do eleitorado sergipano. Em relação aos municípios, no mínimo 5% do eleitorado do município. No mínimo 5% do eleitorado do município. Em relação aos estados, em relação ao estado de Sergipe, na Constituição de Sergipe traz, no mínimo 1% do eleitorado de Sergipe. Beleza? A Constituição Federal não fala quanto por cento de cada estado, mas fala em relação a os municípios, 5%. Na Constituição de Sergipe, 1% do eleitorado sergipano. Seguinte, meu povo, hoje é um dia tranquilinho, né? Amanhã é feriado, e hoje é um dia de você revisar o que eu acabei de falar. A live vai ficar salva por 24 horas aí no Insta, fora aqui. Depois eu pego a live e jogo no meu canal lá no YouTube, né? Sem falar que tem apostila, sem falar nas dicas diárias, nos grupos de dicas, onde todo dia tem dica de direito constitucional. O objetivo é fazer. O objetivo é ajudar você. O objetivo é fazer com que você não desista.
Porque eu sei que é difícil, mas a fila, se você continuar na fila, uma hora chega a sua hora. Se você continuar na fila, uma hora chega a sua hora. É assim que funciona essa desgraça. Porque se você sair, lascou para voltar. Então, não saia da fila. Fica aí, porque uma hora vai chegar a sua hora. É só questão de tempo. É só questão de persistência. É só questão de não desistir do seu objetivo, do seu sonho. E se é isso que você quer, você vai chegar. É só continuar. E não adianta só fazer assim não. Professor, Deus vai me dar. Deus não vai lhe dar não. Estude que Deus vai te ajudar. Né? Não vai cair de você não. Deus vai te ajudar. Vai te ajudar, mas não desista. Belezinha? Seguinte, feriado amanhã, mas estude. Seu objetivo continua. Os concursos vão sair. Estude de verdade. Tá bom? Muito obrigado pela live de hoje. Falei sobre nacionalidade. Comecei a falar sobre direitos políticos. Semana que vem a gente termina direitos políticos e entra em organização do Estado. Tamo junto sempre! Grava essa desgraça! Um abraço.